Chegamos no segundo tópico, onde estaremos aprendendo sobre o que aconteceu depois do pecado, depois que o pecado se instalou neste mundo. Nesta lição que vem falando sobre a origem e a eliminação do pecado. Vamos à primeira pergunta desse tópico. Perguntar, irmão Tiago, por que era impossível escapar da sentença de morte? Era impossível escapar porque a morte era o resultado da desobediência. Então o homem desobedeceu, ele ia ter como resultado, o texto aqui é de salário, né? Ele ia ter como salário ali a morte. E o texto de Gênesis traz aqui que o dia que você comer, certamente você vai morrer. Né? Então o homem, depois de pecar, ele ficou também com uma tendência para o mal. E aí traz já uma impossibilidade, né, de voltar ao original também. Porque assim que ele cometeu um pecado, né, a tendência natural do homem era ele cometer outros pecados. E automaticamente, conforme nós vamos ver no avançamento desse tópico, o afastamento de Deus, que é o doador da vida. Doador da vida. E automaticamente ele ia se, vamos usar a palavra aqui, desfazendo, né? Ou morrendo, consumindo, né? Se perdendo, né? Sim. Porque assim que ele tem a tendência para o mal, tudo que ele fosse fazer, né, ele ia ser propenso para a morte. Então o homem, ele era perfeito, ele comete um pecado, e agora de um pecado ele vai levando a outro pecado até a morte. Exato. Então, Não tinha como, por ele mesmo não tem como ter restauração. é como um carro sem freio e sem motor numa ladeira, né? Ele não tem qualquer condição de subir. A única coisa que acontece naturalmente com ele é ir para cada vez mais baixo, né, na ladeira e pegando velocidade. É isso mesmo. Esta é a condição do ser humano. A partir do momento em que ele se desliga de Deus, ele não tem força para voltar, né? E automaticamente, estando desligado da fonte da vida, a consequência natural é a morte. Essa é uma pergunta que ela surgiu bem interessante aqui, porque as próximas duas vão esmiuçar ela, né? Então vamos esmiuçar melhor ela a partir da pergunta B e C desse tópico. Pergunta B. Por que o resultado natural do pecado é a morte? Porque Ezequiel 18, 20 deixa bem claro isso, né? A alma que pecar, essa morrerá. Né? Então, a morte, ela causa o pecado, na verdade, separa de Deus. Deus é o doador da vida, Deus é a vida. Então, o pecado causa uma separação de Deus. Automaticamente, o pecado gera a morte. É uma equação, né? Que não tem como manipular ou dar um resultado diferente, né? É como se fosse 2 mais 2. 2 mais 2 é 4, nunca vai ser qualquer outro número diferente, né? Exatamente. Então, quando o ser humano ele se afasta de Deus, que é o doador da vida, então automaticamente existe essa desconexão, né? No entanto, nós percebemos que assim que Adão e Eva pecaram, eles não morreram imediatamente. Assim que nós pecamos, ou nós já nascemos em pecado, nós ainda vivemos por anos, décadas, alguns quase um século, às vezes passa de um século de vida. Lá no passado, alguns viveram vários séculos. Então, apesar dessa desconexão, nós podemos perceber, novamente, eu quero ressaltar aqui, o amor de Deus em não nos punir ou não cobrar o salário do pecado imediatamente, porque senão nós não teríamos uma segunda chance, né? Isso mesmo. Então, apesar da desconexão com a fonte da vida por conta do pecado, Deus, pela sua misericórdia, Ele nos concede vida. É uma vida transitória, passageira? É. Mas é período suficiente para que nós possamos fazer as nossas escolhas, né? Ser ao lado de Cristo, de Deus, para ter essa conexão com a fonte da vida novamente estabelecida e vivermos eternamente,
ou então confirmarmos que não queremos ter conexão nenhuma com Deus e finalmente morrermos e sermos destruídos para toda a eternidade, né? Isso mesmo. Acho É que é como uma... se fosse lados opostos, né? É, Então, quando Deus criou o homem, ele estava do lado da vida, do lado de Deus. Quando o homem pecou, ele passou para o lado da morte. Mas Jesus entra em cena e coloca o homem no meio. E agora a vida o homem escolhe, né? Se ele vai para o lado da vida ou para o lado da morte. E quanto mais ele se distancia do lado da vida, mais ele está indo ao precipício da morte. E o homem tem que escolher se ele vai para o lado da morte ou para o lado da vida. é. A escolha é nossa, né? Deus não nos força para um ou outro lado. Satanás tenta nos forçar para permanecermos no seu reino, mas Deus não força, né? Todos temos oportunidades e devemos fazer as nossas escolhas. Muito bem. Eu quero trazer só um trechinho da nota que diz assim: assim, a história dessa terrível experiência de rebelião, a rebelião de Satanás contra o governo de Deus e contra a lei de Deus, essa terrível história de rebelião deveria ser uma proteção perpétua para todas as santas inteligências, a fim de preveni-las de serem enganadas quanto à natureza da transgressão, visando salvá-las de cometer pecado e de sofrer os castigos resultantes. Então a gente agora olha para essa história de pecado, olhando essa história de pecado, nós temos condição também de perceber, né, consequências, gravidades, problemas. E em vista disto, buscar em Deus sabedoria e força para fazermos a melhor escolha, né, de estarmos com Cristo. Agora, pergunta C. O que leva à separação de Deus, ou seja, à separação da vida? O que leva a existir esse distanciamento entre criatura e Criador? O pecado, né? É o pecado. Quanto mais pecamos, mais distantes estamos do Criador. Exato. Mais distantes estamos da vida. Muito bem. Pecado gera morte. Quanto mais pecamos, mais próximo estamos da morte. Isso. Trazendo a questão do salário, né? Quanto mais a gente trabalha, mais a gente recebe. Ou pelo menos trabalha mais pensando, mais eu vou receber. Mais eu vou por receber. isso. A questão do pecado é a mesma coisa. Quanto mais você peca, mais você vai estar próximo e receber ali o salário do pecado, que é a morte. Agora, quando a nota ela chama atenção para o aspecto de que Cristo sofreu muito, né, para que nós pudéssemos então ter essa segunda oportunidade, para que nós pudéssemos ter essa segunda chance. E que nós precisamos pensar sobre isso. Poucos pensam no sofrimento que o pecado causou ao nosso Criador. Então, poucos, mas que nós estejamos entre esses poucos, né? Pensando que o pecado trouxe grande sofrimento sobre Cristo e para que nós pudéssemos ter uma chance. Então, não vamos desperdiçar as oportunidades que nós temos, né? Deus nos dá oportunidades hoje e vamos aproveitá-las. E, finalmente, esse tópico, ele fecha com a pergunta clássica, né? E a resposta clássica também para essa pergunta que nós encontramos na Bíblia. O que é pecado? Por acaso alguém está livre dele? Essa pergunta, ela é uma pergunta que a gente faz talvez até no dia a dia, né? Será que isso é pecado? Será que não é? E a Bíblia traz uma resposta clara, né? O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus, segundo o texto de 1 João 3,4. E a segunda pergunta, né, se alguém está livre dele. Né? Não, né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, já por nascimento, trazemos essa herança dos nossos pais e eles dos nossos antepassados. Então, todos pecaram. Nós nascemos, então, já numa condição complicada, né? Então, a nossa vida, ela sempre parte do complicado, deve partir, né, do complicado, do problema, para a solução em Cristo, né? Nunca o inverso. Na lição passada, na primeira lição desse trimestre,
teve uma abordagem relacionada à apresentação de Lúcifer, conforme alguns textos lá dos profetas maiores do Antigo Testamento, em que fazem menção que eras perfeito até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, a primeira condição dele era de perfeição e depois se tornou teve a condição de pecado. Mas a nossa experiência deve ser o oposto. Ela sempre parte do problema, mas através da graça de Cristo, então nós podemos ser resgatados e ser libertos dele. Mas sempre nós iniciamos com o problema, porque nós nascemos em pecado, com tendências ao pecado, e já merecedores da destruição e do castigo eterno, né? Isso. A gente pode dizer 2 tipos de pecado, né? Existe o pecado herdado, que é aquela herança maldita que recebemos dos nossos primeiros pais. E existe o pecado que a gente, depois de nascer, depois de ter a consciência, e aí a gente continua praticando, escolhe praticar. Dos 2 precisamos ser libertos e seremos com a graça de Deus finalmente, né? Amém. Então, neste segundo tópico, aprendemos sobre depois que o pecado se instaurou neste mundo. E percebemos a consequência, né? A morte passou a toda a humanidade, a dor, a destruição, o sofrimento, esse distanciamento, esse afastamento do Criador, né? Como sendo aí também uma consequência natural do pecado. E, finalmente, o tópico fechou enunciando o que é pecado. E o pecado é a transgressão da lei de Deus, é deixar de atingir o objetivo estabelecido por Deus, é a negligência em fazer aquilo que Deus nos deu, né, a realizar. A palavra de Deus versa sobre isso também. Enfim, nós precisamos entender, para entendendo também saber contra o que devemos lutar, para finalmente sermos vitoriosos. Em Cristo temos a vitória. Nele precisamos buscar esta vitória.